Bom, vamos lá então, nossa aula 2. Hoje nós vamos falar sobre roteiro e criação, tá? Quem ainda não entrou, daqui a pouco vai entrando e nós vamos comentando. Bom, eu recebi os roteiros que vocês enviaram, eu achei que os roteiros são ótimos, li todos, gostei muito e eu queria bater um papo com cada um sobre os roteiros. Bom, vamos lá. Primeiro, Natália. Natália, vamos conversar sobre o seu roteiro. Deixa eu pegar aqui o roteiro. Natália. Ok. Natália, acho que foi a primeira que mandou. Não, foi a segunda. Roteiro, Natália. Bom, Natália da Silva Gomes, roteiro, um tour com Emília. Vamos lá. Ô, Natália, eu gostaria que você falasse um pouco da sua criação sobre o roteiro. Como é que foi? Como é que você desenvolveu? E se você encontrou dificuldades para isso? Então, eu comecei primeiro pesquisando um pouco mais sobre Taubaté, sobre os pontos turísticos, fui procurar aprender mais para, como eu não moro aí, eu precisava pesquisar mais, né? Tá. E eu pego para começar a me inspirar nos locais e no que escrever, eu comecei a procurar fotos que eu achei legal, achei interessante, que seria de colocar já na produção. Eu comecei escrevendo, eu queria... Deu um pouco de dificuldade, principalmente na hora de escolher as palavras certas, assim, para ficar fácil de entender, mas ao mesmo tempo ficar correto, sabe? Eu não sei explicar direito, mas escolher as palavras certas para não ficar difícil e algo que, assim, a própria Emília falaria, entendeu? Certo. Então, você usou a personagem Emília, certo? Para descrever os pontos turísticos que você cita aqui, né? Você cita o Museu Mazzaropi, você cita o Museu, Eles não estão te ouvindo. o Museu Não. Monteiro Lobato, você Não estão te cita ouvindo. aqui a Feira da Não estão te Breganha, ouvindo. você cita aqui o Casarão, o Museu da Imigração Italiana, certo? Isso mesmo. Tá. Me diga uma coisa, Natália, como é que você pretende fazer as ilustrações dos temas? Como é que a Emília vai ser apresentada? Conte um pouco mais das suas ideias. Eu pensei em fazer uma mistura. Eu me inspirei, antes de tudo, no estilo que eu escolhi para fazer, no filme do Bob Esponja, que é um herói fora da água. Eu me inspirei nisso, porque eles, ao mesmo tempo, eles usam a realidade mesmo, gravado, normal, e eles usam ilustrações ao mesmo tempo. As ilustrações eu comecei a fazer já, inclusive, para adiantar, porque eu estou tendo bastante coisa da escola. Tá. E eu faço ela no aplicativo que eu desenho pelo computador. Eu tô aproveitando, já tô desenhando para fazer. Depois é só montar tudo bonitinho na edição. Ah, perfeito, perfeito. Então você está usando, além de tudo, além de fotos, você está usando a parte. A Emília, uma dúvida que eu fiquei. A Emília, ela é interpretada por você ou é apenas a voz? É apenas a voz. Tá, a voz, né? Então a Emília fica em off, certo? É assim, eu vou começar, ela vai começar apresentando, né? Vai passar tipo uma introduçãozinha do que eu ia falar, e ela vai aparecer, que é o desenho que eu fiz, eu vou editar para ele aparecer. Tá. Aí ela vai começar como se tivesse ela falando, ela vai ficar tipo num cantinho da tela, como se fosse ela falando, mas na verdade sou eu só dublando mesmo. Tá, entendi. Entendi. Então vamos lá para registrar aqui. Um tour com Emília, Natália Silva Gomes. Natália da Silva Gomes. Natália, você sabe que nós temos apenas 2 semanas para entregar, não neste próximo
Mas no outro sábado nós já temos que assistir o filme pronto, está sabendo, né? Sim, sábado dia 6, se eu não me engano. Isso. Tá bom, sabendo sim. Ok, perfeito. Bom, vamos lá para o Jefferson. Opa, E Jefferson entregou o roteiro, que foi Visconde em um dia de jornalista, roteiro de Jefferson Mione, aonde você aborda o personagem Visconde de Sabugosa. Tá. isso. Ô, Jefferson, eu quero que você conte um pouco como foi a sua criação do roteiro, o que você se inspirou. E, pelo que eu vi, você usa também o tema da pandemia, né? Isso, Tá. isso. Então, queria que você conversasse como é que foi. Olha, minha criação, vou falar que foi fácil, não, foi bem difícil para mim. Foi É, bem difícil. Apesar de ter dado, acho que foi 3 folhas aí, né, mais ou menos, isso. para mim foi um pouco mais difícil, porque eu envolvi o Visconde, né? O Tá. Visconde, como eu imaginei o Visconde, como a minha mãe tem uma chácara, tipo área externa, eu, tipo, vou fazer o Visconde na roça da minha mãe. Ele vai estar no ar livre, só que ele, tipo, do nada, ele olha pro chão, vê um jornal antigo, só que ele fica curioso, né? Ele quer saber dessas coisas que tá acontecendo. Só que ele não tá sabendo da pandemia, né? Ele não tá sabendo da pandemia. Ele só Tá. fica sabendo quando ele chega no centro do Taubaté, que ele vê todo mundo de máscara. Tá. Ele vê todo mundo de máscara, ele entra em desespero. Tá. Aqui eu vejo que você está interpretando juntamente com um outro personagem, certo? Isso, sim, Tá. Esse personagem, você vai fazer uma cena dramatúrgica entre dois atores? isso. Sim. Pretendo fazer assim. Caso eu não conseguir, você fala que eu consegui um outro ator para interpretar, né? Tá. Tá. Ô, Caso eu não conseguir, Jefferson, eu gostaria que você lesse o roteiro para todo mundo escutar, que eu achei muito interessante seu roteiro. vou ter que ligar o computador aqui. Pode desligar aqui o computador? Pode, você só lê. Ou dá para mim ler pelo celular aqui mesmo? Não, lê pelo celular, Tá bom, tá? vou ler aqui. Onde em um dia de jornalista? Na área externa, o Visconde andando pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, observando os pássaros e a natureza, longe da cidade de Taubaté. Só que nesse caminhar dele, ele se depara com um jornal com várias notícias e acontecimentos. Nisso ele começa a ir atrás. Ele começa a ir atrás, certo? Cena 1. Visconde caminha até um ponto de ônibus. Só que como ele vive num sítio, é difícil de ter pontos de ônibus. E nisso ele vê um carro de longe, dá um sinal com os dedos. E o carro para e o Visconde pergunta: boa tarde, seu moço. O moço do carro fala: boa tarde, senhor. Quer uma carona? Visconde: sim, quero sim, seu moço. Quero ir para a cidade de Taubaté. O moço do carro responde: eita, senhor, vou te falar, viu? É perto não, é longinho. Mas entra aí, que eu te levo até lá. Visconde responde: não tem problema, meu caro. Tempo de sobra eu tenho, só não tenho condução. Dá risada. O moço responde: se o senhor falou, tá falado. Vamos embora, então. Cena 2. É que tá pequenininha a letra aqui, ô Dimas. Calma aí. Cena 2. Visconde, percebendo que está demorando muito, ele começa a ter vontade de usar o banheiro, mas está longe de um posto de gasolina. Então ele manda o moço do carro parar. O moço: oxe, homem, o que está acontecendo com você? Visconde responde: ué, nunca teve vontade de usar o banheiro, não é? O moço respondeu: ô, senhor,
ter vontade nós tem. Só não desse jeito aí, tendo um tremelique, o moço dando risada. Visconde responde. Hahaha, engraçadinho. Olhe, para o carro, porque senão eu vou... Peraí. Olhe, para o carro, porque senão... Coitado do seu banco. Visconde dá risada. O moço respondeu. Não, pelo amor de Jesus Cristinho. O moço para o carro e Visconde sai correndo para o meio do mato. Cena 3. Depois de muito sufoco, a viagem continua e o Visconde começa a fazer algumas perguntas para o moço. Visconde responde. Seu moço, o senhor sabe se essas notícias desse jornal é de hoje? O moço olha para o Visconde e responde. Olha, eu vou te falar. Na verdade, esse jornal é antigo. Visconde respondeu. Antigo? Antigo como, é? O moço respondeu para o Visconde. Amigo, ué, é do ano de 2019. Foi o último ano bom que a gente teve. Ô, saudades. Visconde respondeu. E por que fala isso? Foi o último ano bom? O moço responde. Ué, o ano que a gente podia correr, abraçar, beijar, ir nas festas, viajar, e aonde os valores não eram tão altos assim como está hoje. Visconde responde. Nossa, moço, é que eu sou desligado da população. Onde eu vivo é só mato, animais, aves, uma cozinheira, uma vovó e uma boneca. Fora os netinhos da vovó, só isso. Visconde anota tudo no seu caderno que ele está sabendo do moço. O moço responde. Pelo visto, está bem desligado mesmo. Hein, senhor Visconde? O moço chega na cidade de Taubaté, no carro. Visconde respondeu. Nossa, moço, aqui que é Taubaté? É lindo, mas por que todas essas pessoas estão de máscara? O que aconteceu? Preocupado, o Visconde continua dentro do carro. O moço responde. Nossa, meu caro amigo, a gente está vivendo em uma pandemia onde todos têm que se proteger. Esqueci de te falar. Visconde olha e responde. O quê? Pandemia? E que pandemia é essa aí que você está dizendo, moço? O moço responde para o Visconde. Então, essa pandemia aí é um vírus, e nesse vírus, se você pegar ele, tiver comunidade baixa, você pode ter risco muito sério. Visconde, desesperado, responde. Eita misericórdia! Então, por isso a dona Benta está direto no sítio Pica-Pau. Também evitando as crianças se abraçar. E bem que reparei que ela está meio pensativa ultimamente. O moço responde, pois é, senhor. E você vai querer continuar ou vai voltar para o sítio e esperar sair a cura? O Visconde olha para a cara do moço e responde. Então, né? Eu prefiro voltar para o sítio. Lá estarei seguro, protegendo e também proteger meus amigos. Protegido e também protegendo meus amigos. Moço, me leva de volta, por favor. Agora, nesse exato momento. Câmera foca no rosto de Visconde e o moço responde. Aleluia, então vamos. Visconde responde. Então, simbora. Então, o Visconde e seu moço de carro foram embora de Taubaté, mas em breve irão voltar juntos, pois nessa carona até em Taubaté, eles começaram uma amizade incrível e sincera. Fim. Ok. Eu gostei, você juntou
né? Você juntou a realidade, né? O que está acontecendo, e você colocou a fantasia, né? Isso. Aproveitando tudo isso. Então, eu gostei, ficou um documentário, como a gente costuma chamar, um docudrama que você fez, tá? Então, parabéns pela iniciativa. Gostei, espero que fique muito bonito. Eu não tenho certeza que Obrigado. vai ficar. Tá? Bom, Tá. agora nós estamos aqui com o Leonardo. Leonardo, Eu, tudo bem? tudo ótimo. Tá. Leonardo, você mandou o teu roteiro, foi Sim, da Feira da Breganha, isso, certo? isso. Tá. Barganha. Eu queria que você, Barganha do Tempo, eu queria que você comentasse sobre como foi a criação, o que te inspirou para criar o Barganha do Tempo. Na real, o que realmente me inspirou foi a minha dúvida, realmente, da origem dos itens, né, que são de lá, e que, assim, foi da minha cabeça mesmo que será que a gente não consegue explorar como que, da onde veio, e, assim, realmente foi um ar, assim, que eu coloquei roteiro e fui escrevendo, e, assim, eu me mantive nesse padrão porque eu queria desenvolver, tipo, nem tudo que tá lá, lógico, tem alguma história própria, mas pode ter passado de gerações, ter coisas tão diferentes, e eu usei essas referências porque realmente, como eu tinha dito na aula passada, no fundo de casa tem esses itens que tem muita história, mas eles estão guardados. Então, assim, eu queria fazer essa brincadeira um pouco lúdica, assim, sobre a história de como que funciona. Tá. E você pretende trabalhar com mais imagens, com insertos de fotografias, com alguém interagindo sobre as questões? Como é que você pretende dar vida ao roteiro? Assim, na minha concepção, eu pretendo fazer eu como personagem, né? No meu roteiro é o vendedor, que ele estaria em duas épocas diferentes, em alguns cortes, como se tivesse uma mistura de tempos, mostrando que já aconteceu aquilo em outro tempo. Então, nessa ação de ligar o botão da TV e mostrar que a TV, quando ela estava funcionando, aquele ar de a câmera estar direcionada na visão da televisão. Também no ferro de passar roupa, a mulher ou o homem que estava passando a roupa colocando as cinzas, tipo, só dando aqueles meio que umas ideias, assim, como se fosse flashes de memória. E junto com a fotografia, realmente, que vai ser a entrada da casa, que vai ser o começo do curta-metragem, vai ser sem fala, vai ser mais atuação do que fala, e mais a imagem que vai falar por si só também. Tá. Perfeito. Parabéns pela criação, viu? Gostei muito também da maneira que você abordou, tá? Vamos agora passar para a Lídia. Tudo bem, Oi. Lídia? Sim. Lídia mandou o roteiro dela, que vamos abrir aqui, História da Dona Carochinha, Lídia Geraldo. Isso. Tá? Lídia, como é que foi o teu processo de criação? Bom, eu demorei um pouco para fazer. Eu acho que eu estava sem ideia, minha cabeça estava com muitas coisas e não estava com ideia para fazer. Aí, acho que foi na quarta-feira, eu tive algumas ideias e comecei a fazer. Mas antes eu pesquisei um pouco sobre a história, pesquisei algumas histórias também, em quadrinho e infantil, e aí eu me inspirei nelas e consegui fazer. Tá. E você vai interpretar a Dona Carochinha, certo? Sim. E você vai interagir com um outro personagem, né? Aham. Tá. Quem que vai fazer esses outros personagens? Provavelmente eu vou chamar uma amiga minha, que me ajudou Tá. também a fazer o roteiro, para me ajudar nisso. Não sei se ela vai poder, porém, espero que dê. E você vai fazer a caracterização? Eu vou tentar.
Vou tentar porque eu não tenho muitas coisas aqui. Por exemplo, no final, lá no casamento, eu tenho o vestido, mas a roupa principal dela, eu vou tentar improvisar e ver se eu acho alguma coisa parecida aqui. Tá. Perfeito. Bom, lembrando que nós temos que apresentar não no próximo sábado, no outro, tá? Ok? Então, mãos à obra, né? Sim. Vamos agora ver aqui a Maria Inês. Tudo bem, Maria Inês? Oi, Dimas, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, gente. Você viu minha foto que eu mandei para você? Parabéns, você está lindo. Bom, nós temos o roteiro do Júnior, que é As Botas de 7 Léguas, roteiro de Júnior Teles. Certo? Isso. Você pode contar? E temos também o roteiro da Inês, da Maria Inês, que é Eterno Monteiro Lobato, um roteiro de Maria Inês Fernandes da Cruz. Isso. Maria Inês, eu queria que você falasse sobre essa tua ideia do roteiro do Eterno Monteiro Lobato. O que te motivou, o que você pensou, como foi essa criação? Assim, como nós estamos aqui, não moramos em Taubaté, né? Eu pensei em fazer algo assim, tipo um documentário, sabe? Para que não tivesse personagens e tudo, mas contasse, falasse sobre algo relevante. Gente, desculpa o som, viu? Os vizinhos aqui são, ainda mais no sábado. Então, assim, que algo que tivesse relevância sobre, entendeu? E aí, como o pessoal aí está falando bastante sobre Monteiro Lobato, eu achei importante falar sobre isso, sobre essa parte polêmica dele, né? Onde as pessoas confundem muito, porque as pessoas, elas julgam muito a obra pelo autor, né? E, na verdade, a obra ela tem que ser julgada somente como obra. Tem a relação, mas a gente não pode tirar o valor da obra por conta de alguns erros do autor, né? Então, eu quero falar sobre isso, porque as pessoas estão falando das obras de Monteiro, algumas em especial, como Uma Negrinha e algumas partes do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e também sobre aquele romance que ele fez, né, para os adultos, O Presidente Negro, e eles falam assim, colocando o Monteiro como um racista, né, e falam como se essas obras fossem influenciar de forma negativa na vida das pessoas, só que Monteiro Lobato já foi há quantos anos que essas obras estão sendo apresentadas de geração em geração, e ninguém se tornou racista por conta das obras dele, né? Pelo contrário, as crianças, elas não têm esse olhar, elas não olham para a tia Anastácia, por exemplo, e pensar, lá a negra sendo escrava, sendo empregada, não. Olha para ela e vê uma senhora que eu quero falar, sabe? Mudar o foco para que as pessoas compreendam. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso em pouco tempo, mas para que as pessoas compreendam que as obras dele são de uma forma que muitos estão tentando pôr. Eu acho assim que cada um, que nem a luta contra o racismo, ela é muito válida, mas a gente tem que saber buscar essa luta da forma certa, né? Já que quer pegar as obras dele e colocar como exemplo de racismo, ou quer pôr ali aquela parte que ele está sendo racista no olhar deles, então que faça isso de uma forma mais didática, né? Buscando despertar em cada um a sua forma crítica, e não mudando a obra, porque não é mudando a obra que vai mudar o reflexo dela nas pessoas. Bom, pelo menos é isso que eu pensei quando eu elaborei esse roteiro. Eu concordo plenamente, porque nós temos sempre que entender
é o que eu costumo dizer para as pessoas. Lobato escreveu sobre algo que ele viveu, algo que ele presenciou. A época dele, né? Exatamente. Monteiro Lobato não poderia escrever sobre a tecnologia de hoje que nós vivemos. Isso, quem pode somos nós. Nós estamos vivendo esse período. Mesma coisa, se nós formos escrever sobre a escravidão, uma coisa é você pesquisar, você estudar, mas você não viveu aquela situação. Ele viveu. Então, eu acho que essa coisa toda, dessa polêmica feita em cima de Monteiro Lobato, eu vejo com maus olhos isso que está acontecendo. Eu também. Entendeu? Porque o Lobato, ele é genial. Ele é um homem que ele criou personagens que são tão importantes, conhecidos no Brasil inteiro, reconhecidos fora do Brasil. Eu vejo o Monteiro Lobato como nosso Walt Disney. Ele é um gênio, né? E um homem extremamente atuante, um homem que passou por muitos problemas na vida dele, e ele soube levantar, ele soube driblar os problemas, né? Então, eu acredito que essa história da obra de Lobato ser revisada, ser reavaliada, ser podada, eu acho que isso é um retrocesso na cultura, né? Muito grande, né? Exatamente. Cadê o pensamento crítico das pessoas, o análise, né, real das coisas? Porque também, aí eles falam assim, mas vocês estão querendo falar que ele não era racista? Não é esse o ponto X da questão. Se ele era ou não, ninguém sabe. Eu não conheci Lobato pessoalmente. Exato. Quase nenhum, sabe? Ninguém conheceu de nós, não conheceu Lobato pessoalmente. Então, como a gente pode julgar ele se ele não está aqui para se defender? A gente tem que analisar a obra. E as obras dele são maravilhosas. Não tem como negar. São. Né? E de uma forma muito inteligente. Eu vou te falar uma coisa, quando era criança, eu li toda a coleção Monteiro Lobato, toda a obra infanto-juvenil dele, e eu posso dizer que, para mim, a formação foi um diferencial, porque muita coisa que eu aprendi, principalmente sobre mitologia, sobre história, foi através da obra do Monteiro Lobato. Então, isso é muito importante, que a obra dele continue sendo valorizada, acima de tudo. Tem que ser valorizada, eu acredito nisso. Então, eu acho que é um retrocesso muito grande isso que eles estão fazendo, porque é uma censura. E é uma censura sem fundamento. Exatamente. Isso sim é censura. Né? Isso sim é censura. E censura é uma coisa que nós temos que lutar contra. Mas só que nós não podemos permitir que uma censura dessa ocorra em cima de um grande escritor, como Lobato, porque daqui a pouco vão querer fazer isso com Jorge Amado. Com todas as obras, com né? Todas as que obras. julgam ter ali, não vai poder... Então, não vai poder... A pessoa não vai poder ter uma liberdade de expressão, não vai poder expressar o que realmente quer. É um retrocesso muito grande, eu acredito que seja um retrocesso muito grande. Eu falo como mãe também, você entende? Porque que nem quando eu apresentei algumas obras, eu leio para o Júnior, que nem a Caçada de Pedrinho, onde tem a questão de matar a onça. Ele me perguntou, ele me questionou, tadinha da onça, mas vai matar? Não pode matar, né, mãe? Então, é questão de quem está apresentando a obra ter esse jogo de cintura e saber falar. E saber falar, né? O que está acontecendo ali, o porquê, né? E separar também o imaginário do real. Os costumes mudam, os anos passam, as pessoas precisam entender isso. Né? Você veja um outro fator, não tem nada a ver com o Lobato, mas tem a ver com o nosso assunto, é que antes uma moça que desmanchava o noivado, né, e fosse abandonada pelo noivo, ela ficava mal falada, ela não casaria novamente. Então, era um costume. É errado, é certo, é machista, é patriarcal, sabe? Mas pertencia àquele período da época. Né? Ele fala muito na linguagem da época e ele fala até de uma forma além, né? Porque naquela época o negro não tinha espaço de fala.
né? O negro, ele não tinha espaço, na verdade. E nas obras dele, a tia Anastácia, ela tem muito espaço de fala. Ela é tratada como uma senhora sábia, né? Ela é buscada, ela é buscada para conselhos, né? Então, eu acho que o olhar tem que ser mudado. Exato. E Maria Inês, você é nascida em qual cidade? Eu sou de Corguinho, aqui do Mato Grosso do Sul. Eu moro em Campo Grande. Então, você vê, você não é taubatiana, você não tem nada da terra de Monteiro Lobato, e é uma visão que você tem da obra e do escritor, que tomara todas as pessoas, né, principalmente as daqui da terra dele, tivessem essa visão que você tem, esse olhar esse olhar complacente para analisar uma obra. Eu tenho certeza que seu documentário vai ficar muito bonito, que vai ficar muito bem feito, que nem nós conversamos, que você falou, né? Eu vou gravar um depoimento. Para esse documentário, principalmente, eu vou precisar da ajuda de muita gente aí, porque eu, como eu disse, sou péssima com edição. Então, assim, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque a ideia até eu demorei para poder expor a minha ideia, porque era o que estava martelando na minha cabeça, mas eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Porque eu não sei editar vídeo, eu não sei, sabe? Então, assim, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. A ideia é essa. Eu vou correr atrás de alguns depoimentos, tudo, entendeu? Para poder formar, encaixar bem encaixadinho e tentar mostrar realmente o objetivo, né? Certo. Mas a parte de edição, gente, eu peço socorro. Isso é muito importante, esse assunto, que eu também ia tocar nesse assunto. Nós temos o Leonardo, nós temos o Jefferson, nós temos a Natália, né? Pessoas que estão mais acostumadas, né, a mexer nessa coisa de edição, tudo. Então, uma coisa que eu peço, nós somos um grupo, né, onde o resultado positivo não é de um roteiro, não é de um filme, é de todos os filmes. Então, que todo mundo possa se auxiliar, todo mundo possa se ajudar, todo mundo possa socorrer o colega, entendeu? De repente, o Leonardo pode te socorrer e você também pode socorrer o Leonardo no que ele precisar, né? O Jefferson. Sim. Então, para que todo mundo possa entender isso, que a gente precisa realmente, né, desse trabalho em grupo, né, que é o que faz o sucesso de tudo. Lembrando que eu vou mandar para vocês, eu vou postar no grupo, eu vou postar uma tela inicial que vocês têm que colocar na abertura do vídeo de vocês, entendeu? Então, é uma tela simples, ela é fundo black, com escrito em branco, que eu vou passar para vocês direitinho, para vocês saberem. Essa tela vai na abertura, tá bom? E aí, na sequência, já entra o título, o realizador, né? O nome de vocês, né? O realizador daquela obra, para a gente ficar com isso padronizado, tá bom? Então, isso eu pego e eu passo no grupo essa linha de créditos como tem que ser, tá? Que existe sempre uma ordem. E é bom a gente já, desde o começo, ir aprendendo como é que tem que ser essa ordem, né? Agora, eu queria que você falasse do roteiro do Júnior, que é do Polegar. Então, dele, o que eu pensei? Ele é pequenininho, né? Eu quis pôr uma coisa assim, onde ele realmente participasse, sabe? Então, assim, ele me ajudou a escolher a história e eu dei uma adaptada na história de uma forma que ele pudesse contar essa história do jeitinho dele, sabe? Tá. Eu acho que vai ser muito legal, assim, né, Júnior? Ele gostou bastante. Eu pensei, a princípio, de tentar filmar ele, pôr ele como o pequeno Polegar, só que não achei que ia virar por conta das edições que eu ia ter que fazer,
e que não ia dar certo, eu não ia conseguir. Então eu falei assim, não, eu não vou conseguir, se eu conseguisse ia ser legal, mas só que aí eu falei assim, eu vou para o que eu tenho disponível. E aí eu já conversei até com o pai dele, já consegui, já. Para ajudar. A gente tentou fazer um ficho para montar para vocês. Que eu peguei ele e falei assim, vamos tentar, vamos ver como é que ficaria você, né? Mas aí a gente esquecemos. Vai virar, Júnior, larga a mão. Aí a gente esquecemos de você. Não, mamãe não fez para mandar para ele, a mamãe fez para a gente treinar só.